Lição 1. 7 de julho de 2024. Assunto da lição: duas importantes mulheres na história de um povo. Introdução. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou, aproximadamente, de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Salmos 147, 11, 1 Coríntios 10, 31, Hebreus 11, 6. Primeiro tópico: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ponto 1. Uma moabita. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, Gênesis 19, 30 ao 37, os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque, Números 22, 1 ao 6, Deuteronômio 23, 3 e 4, Juízes 11, 17. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual, Números 25, 1, 2, Apocalipse 2, 14. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo, Gênesis 49, 8 ao 10, Isaías 11, 1 e 10, Miqueias 5, 2, Apocalipse 5, 5. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão, Isaías 55, 8 e 9, Romanos 11, 33. Ele é soberano, Jó 42, 2. Faz do improvável, provável. E do impossível, possível, quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição, Gênesis 18, 14 ao 16, Hebreus 11, 8 ao 11. Ponto 2. A família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel, Ruth 1, 1. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi, e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus dois filhos, Ruth 1, 2 e 3. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles, Ruth 4, 10. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel, Ruth 1, versos 4, 6 e 16. Ponto 3. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar, Ruth 2, 12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, no hebraico, servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó, e integrante da genealogia de Jesus, Ruth 4, 1 ao 22, Mateus 1, 5 ao 17, Lucas 3, 32. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações, Hebreus 13, 4, Salmos 1, 2, 7, 3 ao 5. Segundo tópico, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Ponto 1. De Belém para Susã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel, filha de Abiaiú, tio de Mardoqueu. Esther era judia. Órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu, Esther 2, 5 ao 7 e 15. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa emurta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther, no hebraico, stara, significa estrela.
Ester fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Isaías 44, 26 e 28, 45, 1, 4, 5 e 13, Jeremias 29, 10 ao 14. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob domínio persa. Ponto 2. De órfão a rainha. Susã era a capital do novo império, Ester 1, 2. Lá viviam Ester e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Ester integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio, Ester 5 ao 8, 10 ao 12, 21 e 22. Em um inequívoco ato da providência divina, Ester se tornou rainha em seu lugar, Ester 2, 16 e 17. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império, Ester 8 e 9. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Ester, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Ponto 3. No campo ou no palácio. Assim como Ruth, Ester é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Salmos 19, 7 ao 9 e 119, 89 ao 91. Terceiro tópico: Mulheres de Deus como protagonistas da história. Ponto 1. O protagonismo feminino. A liderança masculina, instituída por Deus, Gênesis 1, 26, confira, Efésios 5, 22 e 23, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Ester são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram, tão relevante, a vida dessas mulheres. Ponto 2. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, Ruth 1, 8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, Ruth 1, 11 ao 13, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra, Provérbios 14, 1. Ponto 3. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Ester que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio, Ester 2, 15 ao 17. Apesar de órfão, Ester havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito, Ester 2, 10 e 4, 1 ao 4. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida, Provérbios 29, 15, 17 e Provérbios 30, 17. Conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Ester. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, Gênesis 6, 10, 18, Gênesis 7, 7, 13 e 8, 15 e 16, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que receberá? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa parece, pois o Senhor olha para o coração, 1 Samuel 16, 7 e 1 Coríntios 3, 12 ao 15.